Bom, agora eu vou fazer um outro exemplo, dessa vez agora para salvar dois objetos em sequência, usando a biblioteca Pickle, né, em nossos arquivos em modo binário. Então vamos lá, para trabalhar com objetos a gente precisa primeiro ter uma classe, né, e aqui está a nossa classe com um construtor. É uma classe estudante que tem 3 atributos, nome, matrícula e ano de nascimento, o exemplo que nós já trabalhamos antes. E aqui eu crio um objeto estudante 1 com os atributos nome Marcos Santos, matrícula dado por esse primeiro número e o ano de nascimento dado por 1997. Crio uma segunda variável estudante 2 com outro estudante, com dados de outro estudante. E são essas variáveis exatamente que eu vou jogar, vou despejar em arquivo. Como é que a gente faz isso? Bom, antes da gente despejar em arquivo, vamos mostrá-las em tela, apenas para mostrar que esses dados, né, dos atributos, né, depois vão ser recuperados, vão ser iguais aos que estão nessas variáveis. Então, aqui o print dos atributos do estudante 1 e aqui o print dos atributos do estudante 2, certo? Como a gente já sabia fazer antes, né? Usando o operador ponto. Estudante 1 ponto nome, estudante 1 ponto matrícula, estudante 1 ponto ano de nascimento. Bom, eu sigo adiante aqui com o próximo slide, né? Agora trabalhando com arquivo. Então, a primeira coisa, eu quero salvar esses objetos em arquivo, então vou gravá-los no arquivo 3.dat, estou abrindo em modo de escrita binária. Então, basta eu fazer o dump em arquivo do nosso primeiro objeto, estudante 1. Como é que a gente faz isso? Dump estudante 1, vírgula, arquivo. Então, despejo o objeto estudante 1 no arquivo. Faço na linha seguinte um segundo dump. Então, da mesma forma, eu vou salvar esse segundo objeto. E esse segundo objeto, então, salvo. Eu posso fechar, então, o nosso buffer de arquivo. E a gente tem os dois objetos guardados em arquivo. Agora, se eu quiser recuperá-los, então, né, eu vou recuperá-los apenas por ilustração, vou recuperá-los em um outro buffer, né, para não ter dúvida. Vou abrir o buffer arquivo 2, agora, né, abrindo arquivo 03.dat em modo de leitura binária. Faço o load do arquivo 2 e guardo o resultado na variável estudante 3, o load do arquivo 2 de novo, guardo o segundo resultado na variável estudante 4. E aí eu vou fazer o print desses dois objetos. O print, aliás, fecho o primeiro, né? Para também não ter dúvidas, né? Salvei, fechei o arquivo, o acesso ao nosso arquivo. Agora eu tenho essas duas variáveis, estudante 3 e 4, em memória. Faço o print aqui dos atributos de estudante 3 e o print dos atributos de estudante 4, apenas para mostrar que consegui recuperar os dados do arquivo. Vou rodá-lo, então, no Replit. Está aqui o nosso arquivo Python desse programa. Igualzinho, vou rodá-lo. Observem aqui, em nossa saída, né, eu tenho aqui os nossos dados aqui do estudante 1 e 2, que são recuperados, estão adequadamente recuperados do arquivo. Se eu quiser localizar esses dados no arquivo, observem que eu tenho aqui um arquivo chamado arquivo 03.dat. Se eu abrir ele aqui, está o nosso arquivo em formato binário. Reparem que vocês conseguem até ler alguma coisa que estão aqui, né, porque essa leitura está sendo feita em uma codificação qualquer aqui, né? Vou abrir aqui esse terceiro arquivo também naquele outro programa que nos permite ver os dados completos. Aqui está o nosso arquivo 3. Bom, como esses dois objetos têm muito mais elementos, né, do que as nossas listas anteriores, observem que eles ocupam mais espaço. Vou aqui, estou vendo eles em formato hexadecimal, né? Eu tenho aqui um conjunto de mais de 200 bytes aqui para guardar esses dados. Vou abri-lo com uma codificação, o TF8, apenas para mostrar que, de alguma forma, esses dados estão gravados ali. Observem, né? Tem algo dizendo ali que eu estou salvando um objeto do tipo estudante. Esse objeto do tipo estudante tem um atributo chamado nome, aqui, e o nome corresponde a Marcos Santos. E tem uma matrícula que corresponde a alguma coisa que está aqui numérica que a gente não consegue interpretar. E tem um ano de nascimento
e também alguma coisa numérica que a gente não consegue interpretar. E aqui o outro objeto, né? O objeto também estudante, com outro nome, com outra matrícula e com outro ano de nascimento. Mas, como eu disse, essa é apenas para ilustração, a gente não vai ficar fazendo isso, né, olhando esses dados. A partir daqui, nos próximos exemplos, já não vou mais abrir esses arquivos binários para ver como eles estão, né? O fato é que eles estão aqui guardando a informação em um formato que é compreendido pela biblioteca Pickle, certo? E aqui está em formato binário, aqui representado em hexadecimal, mas o que importa é que os dados estão lá, salvos em arquivo 03.dat. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, observem que o meu procedimento aqui de salvar dois objetos em sequência foi exatamente igual a salvar duas listas em sequência. Então, não importa o que você salve, se é uma lista, se é um objeto, se é uma tupla, se é uma string, se é um inteiro, o procedimento, né, com arquivos binários é fazer dumps e loads em sequência. Ok? Aqui, como na lista, foi uma maneira bem simples de salvar. Em vez de eu salvar elemento a elemento, eu pude salvar o objeto inteiro, assim como eu tinha salvo a lista inteira. Ok? Fica então para vocês um exercício, né, de fazerem, né, um exemplozinho com alguma coisa, com a tupla, com strings, fazerem em sequência e verificarem vocês mesmos isso acontecendo. Depois nós retornamos com mais exemplos.